regra do paralelograma começa a ficar mais trabalhosa, porque eu tenho que solucionar o problema sempre com duas forças. Então, se eu tenho 5 forças, eu tenho que primeiro escolher 2, resolver como se tivesse 2 e achar a resultante. Aí fiquei com 4. Aí depois eu tenho que pegar essas 4, resolver para 2, encontrar uma nova resultante. Fiquei com 3. E assim vai. Essas 3, eu pego 2, acho uma resultante. Depois eu fico com 2 e eu resolvo com o outro valor da outra. Então, a regra do paralelograma, quando eu tenho mais de 2 forças, ela não fica mais difícil, mas ela começa a me dar mais trabalho. Eu tenho que ficar resolvendo o problema várias vezes. Primeira coisa das componentes retangulares, não importa. Posso ter 200 forças, vou fazer 2 continhas, e depois achar que é resultante. Então, ele é mais. Ainda assim, se eu tenho apenas 2 forças, eu prefiro a regra, aí é uma opinião minha, eu prefiro ainda a regra do paralelograma. Mas ele resolve bem também problemas de 2 forças, mas ele funciona ainda melhor quando eu trabalho com problemas em que eu tenho mais de 2 forças atuando no mesmo ponto. E antes de falar essencialmente dele, eu vou colocar aqui um eixo cartesiano, sendo y aqui sendo x, e dentro desse espaço aqui, eu tenho uma força F. Essa força F é uma força inclinada, né? Nem na horizontal, nem na vertical. Ela tem aqui um determinado ângulo alfa. Tudo bem até agora? É só uma força no espaço com uma inclinação. Ok? Bem, num cabo de guerra, a gente tem pessoas puxando a perna horizontal. Não é isso? Então, não tem jeito. Ou o cara vai para frente ou para trás. Vai depender do lado da corda puxar mais forte. Agora, se eu boto gente puxando para cima também, essa corda começa a subir. Então, vai ter gente puxando para frente e para trás, e vai ter gente puxando de cima, e se for possível, puxando para baixo também. Então, o movimento começa a depender da intensidade das forças aplicadas na horizontal e da intensidade das forças aplicadas na vertical. Então, se eu tenho uma força F puxando um pontinho, o que acontece ali? Esse pontinho ele vai se deslocar na direção da força, né? Então, ele se desloca em X e se desloca também em Y, né? Ele vai se deslocar mais em X se a força tiver uma intensidade maior na direção de X. E ele vai se deslocar mais na vertical se aquela força tiver uma intensidade também maior na vertical. Então, existe uma contribuição da força ao movimento, tanto para X quanto para Y. A essa contribuição, a gente dá o nome de componente. Então, o que é a componente de uma força? A componente é a parcelazinha daquela força, ora no eixo X, ora no eixo Y. Então, essa força aqui, ela tem um pedacinho dela, que é a projeção, é a sombra dessa força. Em X, tem aqui Fx. Fx é quem? É a parcela dessa força que ajuda a puxar esse ponto na horizontal. Existe uma componente em X e existe uma projeção para cá da força. Existe uma componente da força em X e uma componente dela para Y. Tudo bem até agora? Tudo bem? Então, para resolver por esse método, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que encontrar, para cada força do meu programinha, qual é a componente dela em X e qual é a componente dela em Y. Se eu tenho 10 forças, eu vou achar
componente em x de cada uma das 10 forças e a componente em y de cada uma das 10 forças. Depois eu somo todo mundo em x, somo todo mundo em y. Uma força em x, uma força com duas forças, eu vou calcular a força resultante. Como é que eu acho o valor dessas componentes? Como é que eu acho o valor dessas componentes? Para achar o valor da componente da força, eu preciso decompor força. Então, para achar a componente, eu preciso decompor. O que é decompor? Decompor é projetar essa força aqui sobre o eixo X e projetar essa força sobre o eixo Y, achando a componente dela, tanto na vertical quanto na horizontal. Até aqui tudo bem? Essa decomposição, a gente vai sempre procurar fazer uma analogia com a geometria do triângulo retângulo. Facilita pra caramba a gente a solucionar esses problemas. E aí, só para recapitular, se eu tenho um triângulo retângulo qualquer, um ângulo reto aqui e um ângulo aqui alfa, essa aqui é minha hipotenusa, não é? Esse cara aqui é qual cateto? E esse aqui? Perfeitamente. Se eu quiser achar o valor do cateto adjacente e o valor do cateto oposto, conhecendo o valor da hipotenusa desse ângulo alfa, é mais do que suficiente para a gente conseguir obter o valor desses catetos. E o cateto de um triângulo retângulo é exatamente isso que eu acabei de falar da força. Os catetos de um triângulo retângulo, eles são as projeções da hipotenusa, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Então, isso que está aqui, esse cateto oposto, é exatamente isso que eu fiz aqui. É a projeçãozinha da hipotenusa no eixo vertical. E o cateto adjacente é a projeção da hipotenusa sobre o eixo horizontal. Então, a gente já sabe fazer isso na trigonometria, para revisar aqui. Mas por isso o nome é componentes retangulares, porque a gente sai para um sisteminha de duas únicas forças através de um triângulo retângulo. Como é que eu acho o cateto adjacente? Conhecendo o valor da hipotenusa e desse ângulo alfa. O cateto adjacente aqui, ele é igual à hipotenusa vezes o cosseno de alfa. Quem é o cateto oposto aqui? O cateto oposto é igual à hipotenusa vezes o seno de alfa. Pode levantar essas relações trigonométricas aí, né? Quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Conhecendo já o valor da hipotenusa e do nosso ângulo ali. Aqui, ali ao lado eu coloquei um sistema de coordenadas. Tem uma força que sai da origem e vai em 450 minutos. Essa força ela tem uma inclinação com o eixo vertical de 40 graus. Eu quero saber qual que é o valor
da componente X e da componente Y daquela força de 450 newtons. Eu vou fazer a nossa análise aqui. Como eu disse que a gente vai procurar sempre resolver esses probleminhas com base no que a gente já conhece do triângulo retângulo, a gente vai tentar enxergar aquele desenho lá do triângulo retângulo para eu tentar resolver o meu problema. Olha só, tanto faz eu escolher, né, um lado da força ou o outro lado. Por conveniência, eu vou escolher o lado que tem o ângulo, para eu não ter que ficar pensando em quanto é o ângulo do outro lado, como está escrito no desenho. Então, por conveniência, eu vou acabar escolhendo o lado que está o ângulo. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Só para poder permitir visualizar o triângulo, tá bom? Não preciso ficar desenhando isso toda vez, não. Fiz ali, só para permitir a gente visualizar o triângulo. Tudo bem que eu fiz até agora ali? Peguei a força, procurei um lado mais conveniente para eu tentar desenhar o triângulo retângulo. Por que eu escolhi aquele lado ali? Por conveniência, eu optei em colocar assim, porque ele já tem um ângulo naquele cantinho. Se eu quisesse usar o lado de cá, podia também. Só que o ângulo não ia estar aqui. Aí eu tenho que ficar fazendo continha. Ah, esse aqui é 90, ali é 40, aqui sobra 50. Eu evito esse tipo de coisa. Mas é tudo muito simples. Se quiser usar, caso você se adapte a fazer o problema sempre de um jeito, pode continuar. Depois fazendo do jeito que quiser, pegar qualquer lado. Como eu falei, que eu quero achar as componentes da força, e a gente já sabe que essas componentes da força no espaço, elas são semelhantes ao que a gente faz com os catetos do triângulo retângulo. Analisando a nossa figurinha assim, esse cara aqui é qual cateto? Esse cara aqui agora é o cateto. E esse lado aqui, quem é? E, assim, e esse lado aqui, na verdade, ele vai me dar a projeção da força em X, não é? Porque apesar de eu ter feito ali a sombrinha ali do cateto, esse cara tem o mesmo tamanho do valor da força aqui sobre o eixo X. Então, a minha projeção da força, eu vou saber, encontrando o Fx, eu estou achando essa força aqui. E achando Fy, eu estou achando a componente dessa força que atua sobre o eixo Y, que é a minha Fy. Que na verdade são os catetos do meu triângulo. Então, como é que fica aqui Fy? Fy é igual. Quem que é a hipotenusa desse triângulo retângulo? A força. Então, Fy é igual a força. Vezes quem? Esse cateto aqui é igual a cateto. Como é que eu faço para achar o cateto adjacente? Então, eu vou multiplicar aqui pelo cosseno do quadrado. Fx é igual a mesma coisa, a hipotenusa. Vezes, esse cateto aqui é qual? Esse cateto é o cateto oposto, né? Só que ele está lá em cima, eu estou fazendo aqui a projeção dele. Esse cateto aqui está olhando para o triângulo, é o cateto oposto. O cateto oposto, vamos multiplicar pelo 140. Então faz a calculadora para mim, ver como dá. 450 mil. 450 mil vezes o seu. Entendeu? De Y dá 344. 344 Newton, né? Deu 9,9, não monte 9 atrás. Pode me donar que você entendedor, não? Pode abandonar. Deu 7, 1, 9, 9. Não erraria a questão. Só vou ficar certinho. X vai dar 289. 289. A força, a questão já dá?
tenho ali aquele eixo cartesiano, eu aplico uma força em X que vale 289,25. Eu aplico uma força em Y que vale 344,72. Pergunto qual que é a resultante dessas duas forças. Tem que usar quanto? Oi? Vai ter que dar 450. Repetindo o que eu falei. Esquece que existe essa força de 450. Eu dou um novo problema com uma força na horizontal que vale 289,25. E dou nesse mesmo problema tem uma outra, tem duas forças, né? Uma em X valendo 289,25, uma força Y valendo 344,72. Se a gente calcular o valor da força resultante, ele tem que dar 450. Então, o interessante é o seguinte: qual que é o ângulo que existe entre a força Fx e Fy? Entre as duas forças? 90. O ângulo que existe entre as duas forças ali, x e y, é 90. Então, interessante, né? Quando eu tenho duas forças que fazem entre si um ângulo de 90 graus, a força resultante é a hipotenusa do triângulo retângulo. Repetindo. Quando eu tenho, eu vou escrever só a força. É como se fosse um outro problema. Eu tenho aqui uma força Fy que vale 344,72. E tem uma outra força aqui que vale 289,25. Qual que é o ângulo entre essas duas forças? E aqui em cima, a gente já mostrou que se eu tenho uma força na vertical e outra na horizontal, que entre elas existe um ângulo de 90 graus, a força resultante, ela é quem? É a hipotenusa do triângulo retângulo. Se a gente fosse resolver isso daqui pela regra do paralelogramo, como é que a gente faria? Raiz quadrada. Vamos lá aqui. Tem que primeiro construir o paralelogramo, não é? Então, eu projeto esse vetor aqui para cá, não é? Não é isso? Eu projeto esse vetor aqui para cá. Já começa uma coisa interessante, não deu um paralelogramo, né? Teoria, aqui ficou bem parecido até com um quadrado, né? Não era para ser quadrado. Mas já não deu um paralelogramo. Devia ser um retângulo ou um quadrado. Bem, a resultante está onde? A resultante está aqui. Não é isso que a gente faz até hoje? Isso. Foi isso que a gente fez a vida inteira até agora? Então vamos lá. Vamos construir o triângulo de forças. Aqui eu tenho a força resultante, né? Aqui eu tenho uma força que vale 289,25 newtons, não é? E aqui, aqui eu tenho uma força que vale 344,72 newtons. Não é isso? Tudo bem? O triângulo desenhado aqui agora veio. Aqui é a força resultante, não é? Vamos achar a força resultante pela lei dos cossetos? Eu tenho que saber quem é esse ângulo aqui, né? Quanto vale esse ângulo aqui? 90. Vamos escrever aqui força resultante igual a raiz quadrada de 289,25 newtons ao quadrado mais 344,72 newtons ao quadrado menos duas vezes 289,25 newtons vezes 344,72 vezes o cosseno dele. Eu vou botar a resposta aqui sem fazer conta. Por que tem que dar 400? Quanto vale o cosseno de 90? Se o cosseno de 90 vale? Se o cosseno de 90 vale 0, está multiplicando todo mundo aqui, não é? Só isso tudo aqui. Além dos cossenos se resumiu a força resultante virou a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. O teorema de Pitágoras elementar, que vocês estudaram no segundo grau. Então, na verdade, vocês sempre estudaram lá a lei dos cossenos. Só que o problema é que lá o ângulo sempre vale 90 graus, porque eu estava estudando sempre um triângulo retângulo. Entendeu? Porque o teorema de Pitágoras que a gente vê na escola é a lei dos cossenos simplificada.
porque o ângulo oposto ao cateto que a gente quer encontrar, que é a hipotenusa, vale 90 zeros, todo esse aí fica aquela regra, o teorema de Pitágoras é quem? É a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Ok? Tem que dar 450. Se não bater zeradinho por conta das aproximações da gente. Só uma dúvida aqui. Aquela tangente que tu calculou na aula passada, ele vai dar o ângulo ou a hipotenusa? Ele dá o ângulo. Ah, tá. A gente não abaixou o ângulo. Bem. Então, como é que isso ajuda a vida da gente? Eu vou deixar isso aqui anotado. Eu vou colocar uma situação aqui assim. Vou colocar aqui Vamos resolver aqui. Aqui agora eu coloquei um probleminha que a gente tem três forças. Tem uma força F1 para cá, que vai a 300 newtons, e o ângulo dela horizontal é 20 graus. Uma força para baixo aqui de 400 newtons, o ângulo dela vertical vale 10. E uma força F3 apontando para cá, com intensidade de 350 newtons, e com o ângulo entre a horizontal de 25 graus. Pede-se a outra força resultante e a direção dela com relação ao x. Já tem mais caro o problema que a gente vem tratando nas listas, né? Achar a força e a direção dela com relação a um eixo de referência. Eu posso apagar aqui do lado? Só que interessa aqui o problema. Oi. Nesse caso, como são três forças, vai ter que fazer a regra paralelograma com as duas primeiras. Se eu fosse resolver pela regra do paralelogramo, sim. Fácil, né? Isso. Então, fácil. Se eu fosse resolver pela regra do paralelogramo, eu teria que escolher duas forças, eu escolher qualquer uma delas. Resolver, achar a força resultante e a direção dela, para eu ter o ângulo dela depois. Aí eu fiquei com duas forças. Primeiro resultante e com aquela que eu não usei. Aí eu vou e resolvo pelas duas de novo a regra do paralelogramo. Acho uma nova resultante e uma nova direção. Aí aquela ali que é a resposta final. Aí você viu pela regra do paralelogramo. No caso, vai ter duas direções em relação ao eixo, porque está fazendo duas contas de cada força. Duas forças. Mas, na verdade, aquela primeira resultante tem três forças e quebra ali a força resultante e a direção dela com relação ao eixo horizontal. Vou apagar aqui do lado para a gente fazer junto. Então, eu tenho que achar a componente em x de F1, a componente em x de F2 e a componente em x de F3. Tenho que achar as componentes de todas as forças sobre o eixo x e sobre o eixo y. Então eu vou fazer aqui as minhas projeções para facilitar a visualização do triângulo retângulo. Por conveniência, eu estou escolhendo fechar o lugarzinho que já tem o ângulo. Tá bom? Como eu vou somar todas as forças que estão em x, eu vou escrever assim, ó, somatório, né? Somatório de forças em x
Ok? Esse númerozinho aqui de somatório. Aquela letra ele chama sigma. Aquela letra ele chama sigma. Esse númerozinho que é na calculadora de vocês aí chama sigma. Não é só um símbolo, né? A letra do alfabeto chama sigma. Esse aqui é o sigma maiúsculo e esse aqui é o sigma minúsculo. Eu não falo grego, não. Apesar de parecer, a música, essa aula está em grego. Então, olha só. Vamos encontrar ali o valor das componentes das forças em X. Observando primeiro esse cara aqui. Eu quero achar o valor da projeção dessa F1 sobre o eixo X aqui. Esse cara aqui é qual cateto desse meu triângulo aqui? Adjacente. Então, como é que vai ficar a força F1 em X? Como sendo também a ponta do meu vetor força lá. Aí a força está acima, né? Quando eu decomponho essa força, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo-a para cima do eixo que eu estou estudando. Então, se eu estou decompondo ela em X, eu estou fazendo isso aqui com ela. A seta ficou apontando para X positivo. Então, essa força também é positiva. Então, eu não posso observar apenas o quadrante que a força está. Porque se eu olho aqui eu tenho X negativo e Y negativo. Então, se eu mando uma força aqui assim, ó, quando eu decomponho essa força aqui em X, ela está em X negativo, mas está apontando para X, essa força é positiva, não é negativa. Então eu olho, olha isso aí. Seta é o nome que a gente usava até um instante atrás. Agora eu olho o sentido do vetor força. Eu olho o sentido dele, não falo mais seta. Né? Então, vale para mim o quê? A ponta do meu vetor ali, para onde está o sentido? Se ele está no sentido de X positivo ou de Y positivo, mesmo estando num quadrante negativo, ele é positivo. Então tem que respeitar o sentido da força. Aquela força ali é positiva. Tá bom? Eu digo somatório, né? Entendo o somatório como sendo a gente juntar todo mundo respeitando os sinais. Se for negativo, ele vai subtrair ali. Bem, já fizemos aqui para F1. Como a gente está fazendo de X, vamos fazer todo mundo de X primeiro. Vou fazer aqui com F2. Tem aqui o meu triângulozinho, eu quero achar esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui, que é o pedacinho dela aqui em X, né? Esse cara aqui, esse nosso triângulo, ele é qual cateto? Como é que vai ficar aqui então? Isso aí. Ficar F2, que é a hipotenusa, vezes o seno de 10. Tá aqui, né? Quando eu decompor, eu estou fazendo isso, né? Vai ficar apontando para X positivo, né? Então essa força aqui também é positiva. Vou somar lá. Vamos ver F3 aqui agora. F3 está para cá, tem aqui o meu triângulo, eu tenho que achar esse pedacinho aqui dela em X. Como é que vai ficar a decomposição dela em X ali? F3. Beleza? Seno de 25. O sinal dela? Negativo. É negativo. Porque quando eu decompor, ela vai ficar apontando para X negativo. Oi? Olha aqui, esse cateto aqui, Jordana, é quem? Esse cateto é o cateto adjacente. Como é que eu acho o cateto adjacente? Então, eu vou botar até a nomenclatura aqui para chamar atenção. Ficou com menos ali, só que ela ficou apontando para o sentido de X negativo. Vamos fazer agora aqui de Y. Somatória de forças em Y igual. Cara, se eu acerto X, eu posso repetir Y trocando a função trigonométrica, porque vai ser sempre o contrário. Se eu acerto aqui, se eu faço com atenção uma delas, Y é quem? F1 seno de 20, aí eu não vou aproximar para poder observar, né? F2 a gente vai voltar ali fazendo essa prova. F3. Vamos agora voltar para fazer estudando e observando os sinais. Vamos ver F1
aqui, não é? Eu estou fazendo um Y agora. Eu quero achar esse pedacinho aqui que é a contribuição dela aqui no eixo Y. Esse pedacinho aqui é qual o cateto desse meu triângulo retângulo? Oposto. Como é que eu acho o cateto oposto? Hipotenusa assim, não olha o que ele escreveu aqui. Hipotenusa assim. Vamos observar o sinal. Quando eu decompor-la no eixo Y, ela vai ficar apontando para Y. Positivo. Beleza, então ela é positiva. Tudo é bom, tem que botar o sinal aqui, mas é quem está analisando. Vamos ver F2 agora, ó. F2 em Y. Eu quero achar esse cateto aqui, né? Quando eu decomponho essa força, esse cateto aqui é qual? Cateto adjacente, como é que eu acho? Cosseno vezes F2 cosseno de 10. E ela está apontando para Y. Então essa F2 aqui ela é negativa. negativa. Vamos fazer F3, tem que achar esse pedacinho aqui, não é? Que é o pedacinho dela aqui em Y. Esse cateto aqui é qual cateto? Oposto. Como é que eu acho o cateto oposto? Hipotenusa vezes seno. Tá, certo. E ela vai apontar para Y. Positivo. Então aqui é. Positivo. Entendeu? Então, assim, se tem 10 forças, eu vou escrever somatório de força em X para todo mundo, somatório de força em Y para todo mundo. Se eu fosse resolver para regra paralogramo, ele tem que ficar pegando duas forças, acha resultante, pega outra resultante, ele tem que ficar resolvendo esse problema várias vezes, até chegar no final com duas únicas forças para achar a força resultante. Eu preciso do valor disso daqui. Opa. Pronto, já valor. Cara, não sei como é que vai ser assim. Eu consideraria colocar em parênteses, entendeu? Cada termo de. Meu Deus, isso não. 34,59, né? Isso. 34,16, né? Vamos fazer Y aí. Tem essa função somatória na nossa calculadora aqui, Pedro? Tem sim. Se como é que funciona, mas tem. 4. Vai dar 25,8 mais 0. Deu 1.143. Ponto 40. Onde vai dar? A linha não é a função resultante, né? A gente está achando o resultado da combinação das três forças em X e o resultado da combinação das três forças em Y. Agora a gente vai resolver o problema. Quer? 3, 300. Posso avançar?
são perpendiculares, porque uma força está atuando só em X e outra força está atuando só em Y. O problema de 3 forças eu reduzi para dupla, não é vantagem, né? Mas com esse método ali eu quero um problema de 100 forças e reduzo para um problema de 2 forças. Então eu sempre vou terminar o somatório de forças em X e Y com uma única força em X e com uma única força em Y. Então se eu fosse desenhar isso agora, aqui eu tenho o desenho do problema completo. Como é que fica isso aqui? Eu tenho uma força em X que vale 34,16. E tem uma força em Y que vale Menos 143,40. Menos. Tudo bem com o redesenho do problema? Pego aquelas 2 forças, vejo a posição delas, né? X ali está positivo, então tem uma força para X positivo, Y está negativo, eu faço o desenho da força Y ali para baixo. Eu quero a força resultante, claro? Isso. Então, esse cara aqui tem a força resultante. Preciso usar a lei dos cossenos quando eu tenho 2 forças que entre elas o ângulo é 90 graus? Se quiser usar, eu posso até escrever ali. Mas não vai adiantar nada. O último termo dela vai ser 0. A gente já viu isso. Então a força resultante aqui vira o nosso Pitágoras, amigão da gente lá. Simples, né? 34,3 ao quadrado. Mas olha só. Se a aula fosse do Ramalho, iria falar o quê? Bota esse troço lá com o sinal de menos, porque todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Mas como quem está dando aula matemática e engenheiro, o que está acontecendo aqui? Nossa, O velho. sinal de menos, Vou até editar isso. o sinal de menos não é os nossos colegas matemáticos, que são muito teóricos. E a engenharia tenta fazer o contrário, tenta fazer da matemática uma aplicação prática. O que está acontecendo com aquele sinal de menos ali? Ele só está ali para mostrar para mim que a força é para baixo, não é para cima. Então o sinal de menos ali, ele é uma representação matemática do que está acontecendo na física. Então, amigo, para mim já não tem interesse nenhum mais. Ele tinha na hora de eu fazer o desenho ali, de eu colocar essa força aqui apontando para baixo. Existe força negativa? Alguém levanta algum peso com menos 10 kg de força? Alguém vai para a academia puxar ferro, fazer força negativa? Não tem como, cara. Não tem como. Cara, não é assim. O matemático vai falar que existe. Perguntar para o Ramalho, não tem sim. E ele mostra teoricamente que tem. Mas praticamente não existe. Então, aquele sinal de menos ali, se eu escrever ele aqui ou não, cara, agora tanto faz. Não precisa mais. Primeiro que, mesmo que eu o coloque aqui, ele não influencia em nada no resultado matemático. E do ponto de vista prático, eu sei que está ali só para mostrar para mim que aquela força em Y ela é negativa. Ela é para baixo, ela não é para cima. Então aqui, 143,40 newtons ao quadrado. Aí eu preciso do valorzinho da força resultante ali. Só 147,41. 412. Isso. Quanto deu a força do X lá? 34,16. Quanto deu a força em Y? Menos 143,40. E olha a força resultante, 140, muito perto da força em Y. Olha como é que tem outro significado físico também. Olha. A força resultante ela vai ser mais próxima mesmo da força em Y, porque ela é muito maior que a de X. A força em Y ela é muito maior que a de X, então a força resultante vai estar mesmo mais pertinho do valor da força em X. em Y. Vai estar muito mais pertinho da força. O ângulo vai ser sempre 90 graus? Quando eu chegar no final, aí aqui é. Aqui eu sempre estou reduzindo a duas forças ortogonais.
Achei a força resultante. Eu vou mostrar isso agora. Eu vou mostrar que aqui o resultado de ter dado 147,42 newtons comprova isso que eu estou falando. A força resultante está muito pertinho do eixo Y. Porque até agora eu respondi a primeira parte do problema, que era o quê? Achar o valor da força resultante. Agora eu quero a direção da força resultante com o eixo horizontal. Aí pode ser x positivo, x negativo, né? A direção da força com relação ao eixo x não é o ângulo que ela forma com esse eixo x, ou a direção da força com relação ao eixo y não é o ângulo que essa força faz com o eixo y. Nesse caso aqui, que eu estou pedindo com relação ao eixo x, não é esse ângulo aqui? Isso. Essa é a direção da força com relação ao eixo x. Aqui é x, né? Aqui é y. Então eu tenho um ângulo perto de achar. No triângulo retângulo, em que eu conheço o valor dos dois catetos, como é que eu posso extrair o valor do ângulo? Na aula passada a gente fez com tanto. Posso tirar com seno, posso tirar com tangente. Tangente de θ é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de θ é igual. Aí eu vou olhar no ângulo aqui. Quem é o meu cateto oposto aqui? 143,40 newtons. Aí vai positivo? Preciso me preocupar com esse sinal aqui? Não. Meu cateto adjacente é 34,16 newtons. Aí aqui vamos tirar o valor da tangente, vai bater e fazer a continha. Tangente de θ é igual o resultado dessa continha aqui, depois eu tirar a tangente menos 1. A gente ingressa aí. 143,40. Aqui vale 76,6 graus. Lembra que eu falei que ela ia estar bem mais perto disso? Sim. Ela está, como ela está longe de x? Ela está a quase 80 graus de x. Ela está bem mais encostadinha em y. Por quê? Porque o valor da força em y é muito maior do que o valor da força em x. Oi? Por quê? Como assim? Não, ali foi a força resultante, né? Depois eu queria a direção dela com relação ao eixo horizontal. Aí eu precisei tirar um equilíbrio. Oi? Pode repetir essa outra explicação que você falou aí sobre, ó, em relação ao eixo Y, por favor? Adilson, o pessoal ainda lembra o seu nome ou é só gaúcho? É gaúcho mesmo, gaúcho. Daqui a pouco ninguém lembra o seu nome mais. Esse dia eu liguei com um amigo meu lá, ele perguntou quem era, eu falei que é o gaúcho. E você tem o Robson aqui, cara? Tem dois, agora tem o Robson. Olha só, a força resultante vale 147,42 newtons. E quanto vale a força em Y? 143,40. Repara que os valores foram muito próximos, né? E foram próximos por quê? Porque quem está puxando em X está puxando muito pouquinho. Então, só em X é 34,16. Em Y, 143,40. Faz todo sentido a força resultante ser muito perto de Y. Porque quem está puxando para Y é muito mais forte do que puxando para X. Isso é a explicação com relação a esse valor. E a explicação com relação ao ângulo. Olha, se eu já falei que a força está muito perto de Y, e eu pedi a direção dela para X, esse ângulo aqui é bem grande, olha. Esse ângulo está muito mais perto da 90 aqui nessa conversa toda em Y, entendeu? Deu um ângulo de quase 80 graus, afastando a força resultante da horizontal e aproximando-a da vertical, ok? Que tem muito maior intensidade do que a força na horizontal.
interpretação do sinal negativo aí, do valor que teoricamente ele não assim. Na prática não. Então, mas na hora de calcular aí, eu fiquei meio perdido nisso aí. Não, aí eu entendi a questão que falou aqui. Não consegue movimentar uma coisa de menos 10 quilos, né? Mas agora vendo do ponto de vista Uma realista que a gente fez. Esse é o probleminha lá, número 1, letra B. Coloquei o eixo cartesiano ali, onde as forças se encontram, e a gente vai resolver isso aqui agora. Vou colocar aqui o nosso triângulozinho, convenientemente, fechando o caso do triângulo. Eu podia colocar para cá, né? Podia colocar para cá, mas eu tenho que saber onde que eu ando de fora aqui. Vamos lá. Somatório de forças em X. Vamos pegar essa força aqui.